Olá e bem-vindos. Sabe aquela situação? Imagina assim, você está num lugar, uma comunidade, e está indo super bem. Seu trabalho é reconhecido, você está contribuindo, e aí um dia a liderança te chama para uma conversa. Você pensa, legal, vem um desafio novo, mais responsabilidade. Mas o que você recebe é o maior elogio da sua vida, e logo em seguida te tiram de tudo o que você fazia. Hoje a gente mergulha num texto do Marcos Benedito que fala exatamente sobre isso, um fenômeno que ele chama, olha só, de narcisismo espiritual. É um nome forte, né? Mas ele descreve uma experiência que, infelizmente, muita gente já viveu, mas não sabia como nomear. Exato. E a questão central que o texto levanta é essa. Como que uma palavra que parece de encorajamento, uma promoção, vira, na verdade, a arma mais eficaz para neutralizar alguém? Nossa. E o autor defende que isso não é nada novo. É uma tática, assim, com raízes lá em Gênesis. Certo. Vamos começar por aí, pela tática em si, porque ela é muito contraintuitiva. Totalmente. Geralmente, se alguém vai ser afastado, a gente espera uma crítica, né? Uma acusação. Mas aqui o autor descreve o exato oposto. Isso. A pessoa é tirada do púlpito, da liderança de um grupo, não com uma bronca, mas, como você disse, com um baita elogio. E ele até dá um exemplo de como seria esse discurso, né? Sim, é quase um roteiro. O líder chega e fala algo do tipo: olha, não tô te tirando como punição, de jeito nenhum. Uhum. O que acontece é que seu ministério, ele cresceu demais. Esse lugar aqui ficou pequeno para você. Tô te liberando para você poder expandir e voar mais alto. Cara, é perversamente genial. É. Porque como é que você vai discutir com um elogio desses? Você não pode responder, não, meu ministério não é tão grande assim. Você fica sem ação. Exatamente, você fica desarmada e o autor argumenta que por trás dessa fachada toda de cuidado, de mentoria, o objetivo é um só: tirar a pessoa de cena. É o que ele chama de deslocamento estratégico, certo? E isso mesmo, não é promoção, é deslocamento. A pessoa é movida para fora do jogo, só que sob aplausos. E na prática, o que acontece com essa pessoa? Na prática, a promessa de expansão vira isolamento. A promessa de um ministério maior resulta na interrupção do serviço que ela já fazia super bem. Nossa! E o resultado, segundo o autor, é quase sempre o mesmo. A pessoa que era super ativa e engajada acaba se sentindo perdida e, com o tempo, esfria espiritualmente. Ok, essa tática é bem ardilosa, mas o que eu achei mais forte na análise foi a conexão que ele faz com a história do Jardim do Éden. Como é que ele constrói essa ponte? Então, essa é a chave de tudo. Ele lembra a gente que a serpente, lá em Gênesis, ela não chegou para Eva e ordenou: desobedeça. Certo, seria muito direto. Seria um confronto fácil de identificar como errado. A estratégia foi outra, muito mais sutil. A tentação veio embalada como uma oportunidade de crescimento. A promessa foi: vocês serão como Deus. Ou seja, não foi uma proposta de rebaixamento, mas de promoção. Você pode ser mais. Exatamente. E aí está o paralelo com o narcisista espiritual. A linguagem é a mesma. O líder não fala: seu dom me incomoda ou seu crescimento ameaça meu controle. Claro, isso seria admitir a própria fraqueza. Pois é. Em vez disso, ele diz: você é grande demais para este lugar. É a mesma lógica. Uma promessa de grandeza que leva à perda. É feito. A promessa de ser como Deus resultou na perda do jardim. A promessa de um ministério maior, no fim, resulta na perda do espaço de serviço. E o autor lista os efeitos práticos disso, né? Sim, e ele é bem direto. Ele fala em rompimento de laços, interrupção do exercício do dom, esfriamento e, em muitos casos, o abandono total do chamado. A promessa é de um horizonte lindo, mas a realidade entregue é uma sala vazia. O paralelo com o Éden já é muito forte, mas ele usa outros exemplos bíblicos para reforçar esse ponto. Usa. E ele vai para um ainda mais direto, que é a tentação de Cristo no deserto. Assim, Ali a oferta de Satanás é explícita. É grandiosa. Ele oferece todos os reinos do mundo de uma vez só. É uma oferta de poder, de autoridade, instantânea. e a citação de Mateus é cirúrgica.
Tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. A oferta é enorme, mas a condição. A condição perverte tudo. E trazendo para o nosso tema, o que essa oferta representa? Crescimento sem processo. É a coroa sem a cruz. Autoridade sem submissão ao Pai. Entendi. E o texto diz que a proposta do líder narcisista opera na mesma frequência. Ele oferece expansão sem comunhão, grandeza sem serviço real e uma promoção que, na verdade, te tira do altar. É a promessa de um atalho, né? Pule as etapas difíceis, o trabalho em equipe e vá direto para o estrelato. Um estrelato solo, claro. Exatamente, um estrelato solo. E por isso o autor contrapõe isso com a ideia de Hebreus 10, que fala para a gente não deixar de se congregar. Certo. A teologia por trás que o texto resgata é que o crescimento de verdade acontece dentro do corpo, na comunidade. Essa ideia de um ministério solo, grandioso, que te isola, é apresentada como uma armadilha. Uma versão moderna daquela oferta do deserto. Tá. A gente já entendeu a tática e os paralelos. Mas agora eu queria focar um pouco em quem sofre isso na pele. Vamos falar da pessoa que está do outro lado, que recebe esse elogio. Qual o impacto psicológico disso? Esse é o ponto mais delicado e talvez o mais destrutivo. O que a pessoa vive é uma forma muito sutil de abuso espiritual que gera uma dissonância cognitiva imensa. Dissonância? Como assim? Pensa bem, as palavras que ela ouve são de afirmação. Você é incrível, seu potencial é enorme. Mas a ação que ela sofre é de exclusão, de descarte. Ela é elogiada e, ao mesmo tempo, colocada no banco. Isso deve criar uma confusão mental brutal. A pessoa deve começar a se perguntar: ué, se eu sou tão bom, por que estou sendo afastado? Se meu ministério é tão grande, por que eu não tenho mais onde exercê-lo? O problema sou eu? Percepção do próprio valor, até da conexão com Deus. Nossa, que pesado. É muito pesado, porque a mensagem vem de uma figura de autoridade, alguém que supostamente tem visão de Deus. Então a vítima fica presa nesse ciclo de culpa e confusão, muitas vezes se culpando por algo que foi totalmente orquestrado por outra pessoa. E o impacto na comunidade, porque imagino que não afeta só uma pessoa, né? Quando um membro superativo some de repente. Com certeza, o impacto é sistêmico. Primeiro, a comunidade perde os dons daquela pessoa. Segundo, gera um clima de medo. Medo. Sim, outras pessoas podem pensar, nossa, se aconteceu com ele, que era tão bom, pode acontecer comigo. Melhor eu não me destacar muito. Isso cria uma cultura de mediocridade, onde o crescimento é visto como ameaça. E gera desconfiança na liderança, imagino. Muita. E aqui o autor usa uma imagem bíblica que é devastadora, de Zacarias. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E como ele aplica isso? Ele faz uma inversão. A profecia original fala de um ataque de fora, mas o autor diz que quando um líder, que deveria ser pastor, age para neutralizar e dispersar suas próprias ovelhas, ele está na prática fazendo o trabalho do inimigo. Uau! Ele mesmo vira o agente da dispersão. A conclusão do texto é direta. Desviar pessoas do caminho, mesmo com palavras bonitas, é cooperar com a agenda da destruição. Diante de um cenário tão sutil, onde a arma é o próprio elogio, a pergunta que fica é: como alguém se protege? Se a crítica é fácil de ver, mas a bajulação desarma, como a gente pode discernir o que está acontecendo? Então, a análise aponta para a única ferramenta que Jesus deixou para isso, um princípio que vai além das palavras. Ele se resume naquela frase de Mateus: pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos. Exato. Não é sobre a beleza do discurso. Não é sobre a aparente espiritualidade do líder. A pergunta que o texto nos ensina a fazer é: qual é o fruto real dessa ação? Então, não importa se as palavras são de promoção ou expansão. Não importa. A questão é: o que essa promoção está produzindo na prática? Exatamente. E o autor traça um contraste muito claro. A promoção que vem de Deus, ele argumenta, sempre te capacita para servir mais e melhor, geralmente dentro da comunidade.
te dá mais responsabilidade, mas te mantém conectado. Uhum. A promoção que vem dessa outra fonte do narcisismo espiritual te afasta do altar, te silencia, te isola. O fruto dela é a esterilidade. Faz todo sentido. Se uma promoção te tira do serviço e te coloca num limbo, segundo essa lógica, a fonte não é divina. O chamado do texto é para que a igreja reaprenda a identificar essa astúcia antiga que só trocou de roupa e hoje fala a língua do coaching. Resumindo, então, a grande sacada dessa análise é nos alertar para esse uso da linguagem da fé como um cavalo de Troia. Perfeito. Palavras de expansão para gerar isolamento, palavras de honra para neutralizar e de cuidado para controlar. A astúcia é perverter o significado das nossas melhores palavras. É uma inversão completa. A linguagem é cooptada. E isso, para mim, abre uma porta para uma reflexão final que vai até além do texto. Qual? A análise focou de forma brilhante no elogio, que é algo positivo sendo usado para manipular. Isso me faz pensar, sabe, que outras virtudes centrais da nossa fé, como humildade, submissão, sacrifício, também poderiam ser sutilmente distorcidas por uma liderança assim para exercer controle. Nossa, é uma ótima pergunta. Como a humildade pode ser usada para calar a voz de alguém? Ou o chamado à submissão virar desculpa para abuso? Exato. Quais seriam os primeiros sinais de que essa imersão está acontecendo? Onde é que a gente cruza a linha tênue entre a humildade de verdade e a anulação imposta? Ou entre a submissão saudável e a obediência cega? Talvez essa seja a próxima camada de discernimento que a gente precisa desenvolver. Olhar não só para as palavras, mas para os frutos que elas geram na dignidade e na liberdade das pessoas.